Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Bacon. E aqui nós discutimos estratégias para transformar o seu corpo em uma verdadeira máquina de queimar gordura, com a dieta cetogênica, sem passar fome e comendo comida de verdade e muito gostosa. Eu sou o Carlos Magno e hoje eu irei ensinar cinco passos para você entrar em cetose rapidamente e queimar muita gordura. Então, hoje o conteúdo é de ouro, hein? Se prepara porque essa live não vai ficar gravada. É conteúdo para você entrar em cetose de vez e virar uma máquina de queimar gordura. Hoje eu vou dar 5 passos para você sair daqui e aplicar isso e já começar a sua perda de peso agora, tá? Então, fiquem aí, anotem tudo, porque o conteúdo de hoje é de ouro. Então, vamos começar? Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, todo mundo tá aí. Pessoal do Instagram já entrou, do YouTube também e do Facebook, tá todo mundo aí. Vamos iniciar essa live que vai ter o passo a passo aqui para você transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura no nosso Café com Bacon. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Pri. Boa noite, Vivian, Nilma. Todo mundo tá aí. Pessoal dedicado aqui no nosso Café com Bacon. O José tá aí. Um abraço a todos vocês, viu? Vamos lá. Seguir a cetogênica, entrar em cetose, transformar o corpo em uma máquina de queimar gordura e conseguir alcançar aquele corpo dos sonhos e também entrar naquela roupa que você tanto sonhou, ou mesmo reverter aquela doença que tem te causado tantos problemas, né, há tanto tempo. Nós não merecemos ter uma saúde prejudicada só por causa da alimentação. Então pega papel e caneta e anota todos os 5 passos que eu vou dar aqui para você sair e aplicar direto no seu dia a dia, sem desculpas, sem dúvidas e sem erros. E um abraço aí para você que está me assistindo. A Cícera entrou, Luciano Braz, Lindinalva, e está em busca de aprendizado para ter um corpo mais magro e uma saúde inabalável, tá? Quem aí já quis seguir a cetogênica, mas ficou com dúvida de como fazer, se estava fazendo o passo a passo certinho, ou se estava mesmo em cetose. Quem aí já teve essa dúvida e não conseguiu seguir porque tinha muita dúvida do que comer, do que beber, de se estava ou não em cetose? Me fale aí nos comentários, tá? Que hoje essa live é para você que tinha essas dúvidas, para que você saia aqui sem dúvidas e possa aplicar na sua rotina e entrar em cetose de vez, tá? E colher todos os benefícios dela. Então hoje vocês irão sair daqui sem essas dúvidas e vamos iniciar então. Vamos começar o conteúdo de vez. Primeiramente, o que é cetose? Cetose é um estado metabólico onde você passa a queimar gordura como fonte de energia, essa gordura que está estocada em seu corpo, a gordura corporal. Então você passa a queimar gordura como fonte de energia e deixa aquela queima dos carboidratos para trás, né? Antes você tinha uma alimentação repleta de carboidratos, agora o foco seu é queimar a gordura corporal como fonte de energia. E como que isso acontece? Você minimiza os carboidratos da sua dieta em até 30 gramas por dia e aumenta o consumo de gorduras boas e de proteínas. E quando você faz isso, você entra em cetose. E o que acontece? A keto te fornece, a keto que eu chamo é ketogênica em inglês e a gente apelida ela de keto, que é a abreviação, né? A cetogênica, ou keto, ela fornece uma perda de peso mais rápido e mais saudável do que as dietas comuns. Então, ela não é nenhuma dieta maluca, não é nenhuma dieta milagrosa. Você foca em comida de verdade e alimentos naturais de alta qualidade nutricional. E não é incomum, eu já postei algumas vezes aqui no meu feed, ver resultados como 12 quilos em 45 dias, 13 quilos em 45 dias, 13 quilos de gordura perdidos, eliminados em 45 dias, como aconteceu com vários dos meus alunos aí do método MQG 45, né? Esses alunos que alcançaram isso. Então, a keto também vai muito além de emagrecimento, né? Ela tem sido estudada como tratamento para diversas doenças e apresentado resultados muito satisfatórios, como para doenças metabólicas, diabetes, obesidade, hipertensão, doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e mal de Parkinson, além de outras doenças como epilepsia, síndrome de ovários policísticos, gordura no fígado, e até câncer. Até câncer tem estudos que mostram a efetividade da cetogênica para o tratamento. Mas nesses casos, claro, nesses quadros mais graves, né, o acompanhamento médico é essencial, de extrema importância.
Olha, José aí, perdi 7 quilos em apenas 15 dias. Parabéns, José. Isso aí é uma perda excelente, né? Um resultado excelente. A Lara, quero ser aluna. Vamos com a gente, viu, Lara? Tô te esperando. A Fábio entrou aí também. Vamos lá. Então, vocês veem que não é só emagrecimento, a cetogênica transforma também a nossa saúde, né? E mesmo se você não se encaixar em nenhum desses quadros, nenhum dessas doenças aí, se você não tiver nenhum desses problemas, a dieta cetogênica também pode ser útil para você em casos como, né? Que as pessoas experimentam quando entram na cetogênica. Maior clareza mental, menos inflamação corporal, um aumento de energia muito grande, uma composição corporal melhorada, porque você mantém aquela massa muscular e perde a gordura, então você tem mais definição e uma maior concentração, mais foco no que você está fazendo. Então, não é só emagrecimento, não é só reversão de doenças, tem muito mais benefícios aí para o seu dia a dia, para a sua rotina, para a sua saúde. Mas a pergunta que não quer calar, quais os passos que eu posso seguir para entrar em cetose de vez, para diminuir esses carboidratos e focar apenas em gorduras boas e proteínas? Como é que eu faço? Vamos lá. Eu falei que ia ter 5 passos aqui, então vão ter 5 passos e mais um passo bônus que eu vou falar só no final da live. Então segura, curte, espera aí, porque vão ser 5 passos para você aplicar de vez. E quem está ouvindo aí, ó, quem está no Instagram, no Facebook, no YouTube, pessoal do Instagram, manda esse aviãozinho para as pessoas que você curte, que você quer ajudar, melhorar a saúde. E se você gosta do meu trabalho, mande um aviãozinho para essa live chegar a mais pessoas e a gente bater o recorde aqui de pessoas na live. Pessoal do YouTube e do Facebook também compartilha essa live com outras pessoas, porque isso pode ajudar a mudar vidas, tá? Então, estou esperando vocês. Compartilhem aí para eu dar essa dica bônus ao final da live. Vamos lá. Primeiro passo, saber quais serão os alimentos que irão acelerar sua queima de gordura. Então você precisa saber quais são os alimentos que vão te colocar no estado de cetose, né? Que vão deixar sua cetose lá no talo, como eu sempre digo aqui, e quais que podem sabotar a sua caminhada. Então entender isso, saber quais são esses alimentos é essencial para você entrar em cetose e se transformar numa máquina de queimar gordura. E vocês podem encontrar esses alimentos onde? Vocês podem encontrar no meu feed do Instagram, vocês podem encontrar em vídeos que eu já fiz, lives aqui, eu já fiz um café com bacon só sobre este assunto, no qual falei 40 alimentos que irão transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura, que são os alimentos que você pode comer, que você pode ingerir em maior quantidade na cetogênica, né? O nosso foco é sempre comida de verdade. Você irá eliminar da sua rotina tudo que fugir de comida natural. Isso aqui eu sempre falo. Industrializados, processados, ultraprocessados, açúcares, farináceos. Então, além disso, alimentos ricos em carboidratos também, mesmo que sejam comida de verdade, também serão evitados. Por exemplo, tubérculos, frutas com alto teor de açúcar, grãos, esses alimentos não entram na cetogênica, tá? Então, repetindo, industrializados, processados, ultraprocessados, açúcares, farináceos, tubérculos, grãos e frutas de alto teor de açúcar não entram na cetogênica. Porque a nossa intenção é reduzir os carboidratos e fazer com que a nossa gordura corporal seja queimada como fonte de energia. E aí, então, nós temos a comida de verdade, com baixo teor de carboidratos, e quais são elas? Eu só vou dar um resumão aqui, porque tem uma live, tem um Café com Bacon, que é só sobre isso. E está disponível, tá? O Café com Bacon chama 40 alimentos que vão te transformar em uma máquina de queimar gordura. Então, se você não viu esse Café com Bacon, eu sugiro que vocês vejam. Porque vai ajudar demais. E lá tem a lista completa que vai ajudar vocês, quem tiver dúvida aí sobre mais alimentos, né? Mas vamos lá, um resumão aqui. O que você pode comer? Carnes de todos os tipos, carne suína, carne bovina, peixes, frangos, aves em geral, né? Deixa eu ver, aves de caça. Então, esses animais, qualquer tipo de animal você pode comer, tá? E prefira sempre as partes mais gordas, os cortes de carne, os cortes de carnes que têm um maior teor de gordura. Olha lá, a Darla perguntou, carnes gordas devem ser evitadas? A bisteca suína é bem gordinha. Não deve ser evitada. São ótimas gorduras, são gorduras boas provenientes dos animais. Então você não precisa evitar. E é até melhor que você coma carnes mais gordurosas, tá? E também gorduras boas como manteiga, óleo de coco, azeite, banha de porco, gorduras naturais dos animais são super bem-vindas e fazem totalmente parte da cetogênica, tá? Então é o ideal que você consuma essas gorduras aí
Sem muito exagero, mas que seja em maior quantidade do que você consumiria numa dieta normal, que a gente evita tanto gordura durante toda a nossa vida, né? Mas o fato é que a gente focava nas gorduras erradas, focava em gorduras vegetais de soja, de milho, de canola, mas essas não são as gorduras corretas. As gorduras corretas são manteiga, óleo de coco, azeite extra virgem, banha de porco e as gorduras naturais dos animais. Falei de carnes, falei de gorduras, essas são as estrelas do prato, né? As proteínas, as gorduras boas. E vamos para os vegetais. Vegetais com baixo teor de carboidratos, como couve-flor, brócolis, abobrinha, aquela abobrinha comprida, verde, sabe? Não é a abobrinha cabotiá ou aquela abobrinha paulista, é a abobrinha verde comprida. Ela tem menor teor de carboidrato. E maxixe, caxixe, esses alimentos, esses vegetais aí têm um menor teor de carboidrato e cabem mais na cetogênica. E frutas de baixo teor de amido, com menor teor de açúcar. Quais são elas? Abacate, coco, morango, limão e as frutas vermelhas como amora e mirtilo, certo? O Luciano falou, estou começando agora com a dieta cetogênica, expectativa alta. Vai com tudo, Luciano, que você vai conseguir alcançar seus resultados, viu? A Andressa aí, pode palmito, pode salmão, pode. Qualquer tipo de carne de proteína animal pode, viu? Seja peixes, seja aves, ou seja carne suína, carne bovina, certo? Márcia tá aí também. Oi, Márcia, tudo certo? Vamos com tudo. Então, gente, e o que a gente não pode comer na cetogênica? Como eu disse, o foco é comida de verdade de alta qualidade nutricional. Então, a gente não pode comer, a gente vai evitar a maioria dos carboidratos, como açúcar, pães, bolos, biscoitos, sucos de frutas, refrigerantes, álcool também tem que ter, pode até beber de vez em quando, mas tem que ter muita moderação. Doces em geral, alimentos industrializados. Essas comidas que só são prazerosas, né, mas que não trazem benefício algum para a nossa saúde e irão sabotar o seu processo de queima de gordura. Ovos, esqueci de falar dos ovos. Ovos, com certeza. O ovo, ele é o segundo alimento mais nutritivo do mundo, atrás só do leite materno, tá? Então, cabe super bem, é uma proteína animal e que é super bem-vinda na cetogênica. Não precisa ter medo dos ovos, tá? Vamos lá. E depois de saber quais alimentos que potencializam sua cetose, vocês anotaram aí? Quem não anotou, tem uma live só sobre isso, um café com bacon, que chama 40 alimentos que vão te transformar numa máquina de queimar gordura. Então, quem não anotou, pode ir lá e pegar essas dicas, viu? Então, depois de saber quais alimentos potencializam sua cetose e seu emagrecimento, agora é hora do segundo passo. E qual é o segundo passo? Preparar o seu corpo, preparar o campo de batalha. Como que a gente faz isso? Fazer uma limpeza na sua casa, nos alimentos industrializados, nas farinhas, nos açúcares e tudo que possa te fazer cair em tentação e sair da dieta, tá? E isso é muito importante. E eu fiz isso na prática quando eu morava sozinho. Eu deixei em casa só os alimentos que caberiam na cetogênica. Isso se torna muito mais fácil de você não cair em tentação quando estes alimentos não estão no seu campo de visão. Então, esconda, doe ou tire de seu campo de visão esses alimentos sabotadores. Isso te ajudará a não cair em cetose, a não cair em irritação. E a não ceder ao vício pelo açúcar e a ter somente os alimentos permitidos disponíveis quando estiver com fome. E isso te manterá focado, né? A Mariana aqui no YouTube perguntou, Carlos, o mais indicado é usar xilitol ou eritritol? Existem 3 adoçantes que podem ser utilizados na cetogênica, tá? Os mais naturais. São eritritol, estévia, em primeiro lugar, e em terceiro, xilitol, dependendo aí como o seu corpo responde a ele, porque ele pode te dar desconfortos intestinais, tá? Olha, o Edu da dieta cetogênica tá aqui, esse cara é massa de... Ô, Edu, obrigado, viu, por acompanhar aí. Tamo junto sempre, meu parceiro. Esse cara aí também é demais, viu, pessoal? Sigam, porque tem muito conteúdo bom. Um grande amigo meu, que gosta de ver as... Nem vou falar aqui. Então, vamos lá. Depois de fazer a limpa, depois de tirar todos os sabotadores do seu campo de visão, é hora de ir para o campo de batalha, né? É hora de pegar a lista de alimentos permitidos e ir às compras. Colocar no carrinho somente aqueles alimentos que façam parte de um contexto cetogênico, para que não haja falhas. Pessoal perguntando da lentilha aí, a lentilha não cabe, viu? Contém muitos carboidratos, então ela não cabe num contexto cetogênico.
Então vamos lá. Então, para que não haja falhas, vá no carrinho do supermercado e pegue só aqueles alimentos que você terá na sua lista lá de alimentos permitidos, anote tudo e leve para o supermercado, certo? Então evite passar nas seções de doces, de bolachas, de salgadinhos, de bebidas alcoólicas e açucaradas, como refrigerantes, e vá para onde que a gente deve ir quando está querendo uma alimentação limpa? Alguém sabe aí? Açougue e sacolão, pessoal. Isso é o lugar que tem comida de verdade. Então vá para o açougue e para o sacolão. Nesses locais estará a base da nossa dieta. Então é simples, é básico, é intuitivo. Não precisa ter medo, tá? Com os alimentos em mão, é hora de entrar em cetose, começar a alimentação cetogênica e ir para o campo de batalha. Repolho pode, viu, pessoal? Pessoal aqui do Facebook, a Ruth entrou aí. Um abraço, Ruth. Tudo certo? Convidando aí a Juliana. E a Márcia aqui no YouTube perguntou: pepino em conserva é permitido? Pepino pode, só que tomem cuidado com a conserva. Sempre leia a embalagem para ver se não contém açúcar ou algum aditivo industrial ali que possa prejudicar a sua cetose, tá? Então vamos lá. O terceiro passo, vamos para o terceiro passo. Já falei dois, né? Que o primeiro é você preparar, saber quais alimentos permitidos e os sabotadores. O segundo é ir para o campo de batalha, fazer suas compras, tirar os alimentos de tentação do seu campo de visão. E o terceiro é aprender a montar suas próprias refeições. E como que a gente faz isso? Como que a gente aprende a montar até as próprias... Pessoal aqui, café com bacon. O que é isso? Café com Bacon é as nossas lives, os nossos podcasts que a gente faz todas as terças e quintas às 6 horas, tá? Estelinha é o nome desse programa aqui. Nessa semana e na próxima semana a gente está fazendo as lives todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas. Então fique aí presente, essas lives não ficam gravadas, então esteja presente para aprender e aplicar no seu dia a dia, certo? Vamos lá. Terceiro passo, aprender a montar suas refeições. E aqui tem uma dúvida que surge muito grande, né? Devo pesar comida e contar macronutrientes? Quer saber quem é que sabe isso aí? Deve pesar comida e contar macronutrientes? Responda aí o pessoal que já está seguindo há algum tempo. Eu quero saber se vocês estão aprendendo de verdade. Nanda, quero participar da dieta com você. Vamos comigo, Nanda. Vamos comigo, que vai ter aí o MQG 45 vindo, as inscrições abrirão logo, logo, tá? Então eu te espero. Quem é que sabe aí, pessoal? Devo pesar comida, contar macronutrientes? Olha aí, o José respondeu, não precisa. A Nanda Motinha respondeu sim. A Bárbara, não sei, acho que sim. O Rodrigo, não precisa pesar. O Camargo, não precisa. Aí, José, basta comer até a saciedade. A maioria está acertando, viu? E quem não acertou, pode deixar que a gente vai falar sobre isso agora. Então, não precisa não, viu, pessoal? Isso tem uma coisa que eu amo na cetogênica, é essa possibilidade de não precisar pesar, de não precisar fazer contagem de macronutrientes, de não precisar ficar na cozinha a todo momento, a toda hora, e não precisar comer a toda hora, né? Você não sente fome a todo momento, você não fica pensando em comida o dia todo, e isso te dá uma liberdade muito grande para fazer outras coisas, outras atividades no seu dia a dia. Então, na cetogênica, a gente segue pela saciedade. Quem já aprendeu o nosso lema, quem já está vendo nossas lives esses dias aí, sabe qual é o nosso lema aqui na cetogênica, que é: coma quando tiver fome e pare quando saciar, quando estiver saciado, tá? Esse é o lema da cetogênica. Então é isso aí, você segue a sua fome, não é necessário comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Isso você deixa lá para quem faz uma dieta flexível, quem faz uma alimentação repleta de carboidratos e que tem fome o tempo todo, né? Aqui a gente foca em gorduras boas e proteínas e nós temos uma alimentação que nos fornece alimentos altamente nutritivos e uma alta saciedade. Então, não temos fome muitas vezes ao dia, temos fome poucas vezes ao dia. E isso é muito importante vocês aprenderem a comer só quando tiver fome, né? Sem ficar aí tendo vontade de comer a todo momento e você controla essa vontade de comer ao longo do dia. Então, você acaba comendo poucas vezes ao dia. E não é incomum você comer somente de 1 a 2 vezes ao dia, né? Isso é muito normal na cetogênica. Quem segue sabe que a gente come 1 ou 2 vezes ao dia e se sente muito saciado, certo? Olha aí, alguma coisa está errada em mim esses dias. Não estou conseguindo focar 100%. Então vamos lá. E como montar um prato cetogênico para saciar, né? Um prato cetogênico que vai te saciar. Foque em proteínas e gorduras boas e vegetais e legumes como complemento. Então, isso vai te ajudar a ter uma maior saciedade e a ter menos fome, né?
Então, monte um prato focado em proteínas e gorduras boas e tá tudo certo, tá tudo ok, porque você vai ter menos fome ao longo do dia. Por exemplo, um prato com um belo pedaço de carne frito na manteiga. Aqui é dica prática, viu? Aqui é dica prática. Um prato com um belo pedaço de carne, por exemplo, bisteca suína ou bifes. Você coloca esse prato lá no. Você coloca esse bife, essa carne, como o principal, a estrela do prato ali. E com ela, se ela for uma carne magra, você frita ela na manteiga, por exemplo, ou na banha de porco. E aí, se ela for uma carne magra, por exemplo, um peito de frango, isso vai ajudar você a ter um maior teor de gordura, certo? Então, colocou ali sua carne, sua proteína animal com a gordura, aí você vem com os vegetais e legumes como complemento. E aí, se tiver uma saladinha, alface, tomate, por exemplo, você coloca o azeite ali por cima para dar uma complementada na gordura. Não precisa exagerar, não precisa colocar 4, 5 colheres de manteiga, é só o básico ali para você ter um teor maior de gordura nas suas refeições. E me diga, isso é ruim? Não, a dieta cetogênica é extremamente saborosa, justamente por isso, porque você deixa as comidas com mais gorduras boas e isso se torna mais saboroso, mais gostoso, e isso é o grande bônus aí da cetogênica, né? Você tem comidas extremamente saborosas. A Beth falou, nos primeiros dias carboidrato é como drogas, tem que ter força de vontade, quando você está numa refeição, numa alimentação repleta de carboidrato, você tem um vício muito grande pelo açúcar. Então, nos primeiros dias, você passa por uma fase de adaptação, onde você vai ter que aguentar firme aí e seguir, porque você tem que vencer esse vício. O carboidrato é como droga, o açúcar é como droga, e existem estudos que mostram isso, que ele é considerado viciante, assim como cocaína, tá? A Célia, eu nunca consegui seguir essa dieta, então assista a live completa que você hoje vai sair daqui conseguindo seguir tudo, viu? Então vamos lá. Então esse prato que eu falei com proteínas, gorduras boas e os vegetais ali como complemento, este é um prato exemplo de uma refeição cetogênica perfeita, tá? Com os alimentos corretos em mãos, sabendo que você deve priorizar. Agora é hora de preparar aquelas refeições incríveis que dão água na boca. Não economizem na criatividade, tá? Tem muitas opções, não precisa sempre ficar nas mesmas maneiras de fazer a comida, nas mesmas carnes, não. Você pode variar suas proteínas, você pode variar seus vegetais, os preparos deles. Então, isso é imprescindível para seguir uma dieta com mais facilidade e por um maior prazo, tá? Uma dieta, não, que eu nem chamo de dieta, eu chamo de estilo de vida e de um estilo alimentar cetogênico, tá? E vamos combinar aqui que a dieta cetogênica ajuda muito nisso, não é? Porque opções de preparo de carnes é o que não falta. Você pode fazer carne cozida, pode fazer carne frita, carne assada, pode fazer peixes, pode fazer frangos, aves, tem muita opção. Então, e também tem as receitas que ajudam demais, tá? Tem pizza de frango, tem hambúrguer sem pão, tem lasanha de abobrinha. Pessoal, dá para substituir e fazer refeições gostosas. Tem o pudim cetogênico, tem doces, tem o brigadeiro cetogênico também. E essas receitas aí que eu tô falando aqui, tem todas no meu Instagram, tá? Isso vai ajudar vocês a incrementarem a sua rotina. Agora, uma atenção aqui de vocês. Não exagerem nas receitinhas doces, tá? Porque se vocês fazem essas receitinhas doces todos os dias, vocês acabam não perdendo o vício do açúcar, sim, mas daquele sabor doce que também é viciante. Então, para vocês perderem esse vício pelo sabor doce e diminuindo cada vez mais essa vontade de comer doce, é imprescindível que vocês reduzam a quantidade de receitinhas doces, mesmo que low carb, mesmo que cetogênica, no seu dia a dia, tá? Façam em momentos oportunos, 2 a 3 vezes na semana, já tá ok, não precisa comer todos os dias aí, certo? Então, falei 3 dicas aqui, 3 passos, e agora vamos para a quarta dica, para o quarto passo, que é, quem chuta aí, que é uma coisa que anda aliada à dieta cetogênica, mesmo que você não queira, fale que não consiga seguir, isso vem naturalmente aí com a dieta cetogênica, que é o jejum intermitente, que muitas pessoas amam e que vem naturalmente aliado a uma refeição de alta saciedade, né? Outra maneira de ajudar você a entrar em cetose mais rápido e a aumentar a queima de gordura é o jejum intermitente. Como que acontece isso? Ele vem naturalmente, eu sempre digo e bato nessa tecla, que ele vem naturalmente devido a uma alimentação altamente saciante, que é a cetogênica, né?
Então, o jejum intermitente, ele é um protocolo que envolve uma janela de alimentação e uma janela de jejum. Existem vários protocolos, de 14, de 16, de 18, de 24, de 38. Então, existem muitos protocolos de jejum intermitente. Como que acontece esse jejum intermitente? Pessoal que está no Instagram aí, que está falando, comentando bastante a live. Quem está gostando da live, manda esse aviãozinho para as pessoas aí que vocês querem ajudar, que quer mudar a saúde. Ajude aí a gente a compartilhar esse estilo de vida para chegar, para alcançar mais e mais pessoas, tá? Então, quem mandar o aviãozinho, manda aqui no direct, nos comentários o aviãozinho, que eu vou, mande um coraçãozinho nos comentários, que eu vou responder as perguntas de quem mandou um aviãozinho para as pessoas aí, e vamos botar fogo nessa live. Vamos lá. Então, como é que faz o jejum intermitente? Você, por exemplo, tira o seu café da manhã do seu dia, e aí você começa a comer no almoço, faz uma refeição completa ali na cetogênica com o almoço, e só come mais tarde, umas 6 horas até 8 horas. E aí você come essa refeição mais completa, 2 refeições no dia, e entra num protocolo de jejum às 8 horas. Então você vai ficar, por exemplo, fazer um protocolo de 16 horas. Então, se você entrou em jejum 16 horas, você vai parar de comer e só comer até e só vai comer ao meio-dia do outro dia. Então você vai ficar 16 horas sem comer, contando com o seu sono aí, com sua noite de sono, então você não vai sentir fome. E com o tempo na cetogênica, você vai se adaptando cada vez mais, porque você vai ter cada vez menos fome aí durante seu dia a dia. Muitas vezes a gente faz jejum de 24 horas sem nem perceber, e isso é muito comum, tá? Os estudos mostram que a partir de 16, de 18 horas, que o nosso corpo começa a gerar mais cetonas. Então, o que eu indico é vocês fazerem jejum a partir de 16 horas. 16 horas é um protocolo ótimo aí para quem faz todos os dias. Muitas pessoas se assustam, falando, eu não consigo comer ficar sem comer 16 horas. Mas com o tempo você vai ver que é totalmente possível e você vai ficar surpreendida com o que está acontecendo com o seu corpo, tá? Então, a partir de 16, 18 horas, que seu corpo começa a queimar mais gorduras, a queimar mais calorias e a gerar mais cetonas, então começa a aumentar a produção desse corpo cetônico. Obrigado aí o pessoal que está falando, que mandou o aviãozinho, muito legal vocês compartilharem isso com seus amigos e familiares, viu? Então, o jejum intermitente ajuda o nosso corpo a entrar em cetose mais rápido, porque nossas células irão consumir rapidamente os estoques de glicogênio, aí, de glicose, e em seguida começar a usar a gordura como combustível. Então, a partir de 16 horas em jejum que isso começa a acontecer, tá? E isso leva a uma aceleração do processo de queima de gordura e aumento dos níveis de cetona. Além disso, quem faz jejum a partir acima de 24 horas, acontece um bônus a mais aí no seu corpo. O que acontece? O jejum promove a autofagia celular, que é um processo de reciclagem e limpeza que livra o seu corpo, os seus órgãos, daquelas células danificadas, aquelas células mortas que estavam lá só ocupando espaço, com mau funcionamento, e faz uma renovação celular no seu corpo, fazendo com que venham células renovadas e completamente novas aí, para ajudar no funcionamento melhor do nosso corpo. Então, quando comemos a todo momento, não damos tempo para o nosso corpo trabalhar e isso impede dele se renovar, dessas células se renovarem, né? E o pessoal está falando aqui, quando ativo o aplicativo que estou em jejum, parece que mexe com a mente. Limpeza do corpo, eu já fiz 65 horas. Uau, parabéns, Viviane. Muitas horas isso aí. O meu máximo foi 36, depois 72 horas. Fiquei 5 dias em jejum. Mas porque eu não tive fome nenhuma e eu respeitei o meu corpo. Mas eu não recomendo vocês fazerem, quem está no início, por exemplo, fazer jejuns longos, porque vocês devem se acostumar e ir respeitando essa fome aí. E quanto mais tempo na cetogênica, mais tempo o seu corpo vai vir, esse jejum, essa vontade de não comer, vai vir naturalmente, né? Só respeitar a sua fome e comer quando tiver fome. Então, o jejum, além de ajudar na cetose, também ajuda a diminuir a ingestão calórica e traz outros benefícios, como melhorar desempenho cognitivo, diminuir a inflamação corporal, tá? Potencializar a memória e ajudar também a ter uma vida mais longa e um envelhecimento mais saudável. Então, não é só queima de gordura, tem muito mais benefícios aí, assim como a cetose. Pessoal, aí meu máximo foi 42 horas, 14, 15 horas, já é um ótimo começo, pessoal.
a partir de 14 horas, você já vai começando aí a adaptar o seu corpo, a ficar um tempo sem comida, né? A gente não precisa comer a todo momento, e depois vocês vão aumentando para 16, 18 horas aí, certo? E por fim, o nosso quinto passo para acelerar a cetose, que são os exercícios. Olha lá, hoje tomei a sal com água e limão da dica de ontem do café com bacon, foi muito bom. Esse café com bacon de hoje, que tem várias dicas aí de exercícios e de pré-treino também, da água com sal, tá disponível lá no meu, em todas as plataformas, no meu Instagram, no meu YouTube e no Facebook. Quem não assistiu pode correr lá para assistir também, viu? Que tá muito show aquela live. Então vamos lá. O quinto passo para acelerar a cetose são os exercícios. E eu não canso de enfatizar a importância de realizar exercícios físicos regularmente, né? Falo disso sempre aqui. Os benefícios da atividade física são inúmeros. E no que diz respeito à produção de cetonas, de produção de corpos cetônicos, os exercícios nos levam o nosso corpo a queimar mais gorduras, o que vai ajudar na produção de corpos cetônicos, aí a aumentar essa produção, né? Teve até um estudo que eu trouxe aqui, um resultado de um estudo que demonstrou ainda que treinar em jejum eleva ainda mais os níveis de corpos cetônicos. Rodrigo perguntou, musculação ou aeróbico? Depende do seu objetivo, tá? Mas eu sempre recomendo musculação porque isso vai te ajudar a manter a massa magra e até a construir mais músculos aí. Então, teve esse estudo que demonstrou que treinar em jejum eleva ainda mais o nível, a produção de corpos cetônicos, né? Então, esse foi um pequeno estudo que aconteceu, um estudo científico, em que 9 mulheres que tinham mais que 30 ou até entre 30 e 40 anos se exercitaram antes e depois de uma refeição. Então foram divididos grupos, né, de mulheres entre 30 e 40 anos que se exercitaram, um grupo antes de fazer uma refeição em jejum e outro grupo que se exercitou depois de fazer uma refeição, né, que não estava em jejum mais. E isso foi analisado durante um período aí. Então, eles mediram a cetona dessas mulheres e os níveis de cetose no sangue dessas pessoas, dessas mulheres que malharam em jejum, aumentaram foram 137% a 314% mais altos quando se exercitavam em jejum do que quando se exercitavam depois de ter uma refeição, né? Então, isso mostrou aí que aquelas mulheres que malharam em jejum tiveram um nível de cetose muito mais alto do que aquelas que se exercitaram após comer algum alimento. Então, isso mostra que os exercícios potencializam a cetose e que malhar em jejum potencializa ainda mais a queima de gordura, certo? Então, além disso, se exercitar traz vários benefícios para a construção de massa muscular, definição corporal, mais disposição, longevidade e mais saúde, né, pessoal? E todo mundo sabe isso, que é muito indicado vocês fazerem exercícios, vocês fazerem qualquer que seja, né, que seja uma caminhada ali, que seja uma corrida, que seja uma natação, já ajuda demais na queima de gordura e a potencializar essa queima de gordura. Então, esses foram 5 passos aí para a gente queimar muita gordura, colocar o nosso corpo em cetose e começar a transformar ele numa máquina de queimar gordura. E agora eu vou dar uma dica bônus aqui, que é uma dica que vai fazer você cortar atalhos, né? Com essas dicas que eu dei, você já vai conseguir entrar em cetose sozinha, mas essa dica vai fazer você cortar atalhos, vai fazer você chegar mais rápido no seu objetivo, que é ter um cronograma, colocar ali na semana uma lista do que você vai comer, por exemplo, preparar as refeições, se você trabalha, se você anda na correria, prepara suas refeições, seu almoço, sua janta no final de semana, já deixa tudo certinho. Ter os alimentos somente permitidos em casa já ajuda muito. Então, ter esse plano no qual você tem um guia ali durante todos os seus dias para você consultar. Colar essa lista de alimentos permitidos numa parede, colar essa sugestão de cardápios que você tiver numa parede, porque isso vai te dar o passo a passo até você alcançar o seu objetivo, né? Então, ter um cronograma do que comer na dieta e também um mentor que vai tirar suas dúvidas, que vai te ajudar a chegar lá sem erros, que vai te ajudar a chegar lá com a maior, sem muitas dúvidas na sua cabeça, né? E isso é um passo que acelera demais sua caminhada. Você consegue chegar lá sem isso, e eu falo sempre disso, né? Mas isso corta atalhos e te dá mais clareza no alcance do seu objetivo. Você pode conseguir tirar dúvidas aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu estou sempre respondendo, mas você tem um acompanhamento mais de perto de algum mentor, algum guia,
isso te dá mais vantagens, te faz alcançar seus resultados mais rápido, né? Isso aí é uma dica bônus para você e ter esse cronograma diário aí, essa sugestão de cardápios. E quem quiser, a gente tem isso no método MQG 45. Quem quiser saber mais, só chamar no direct, no Instagram, ou no YouTube, no Facebook, que a gente sempre está falando disso lá. Então, resumindo aqui, quais foram as dicas para vocês entrarem em cetose de vez e começar a queimar muita gordura? Resumindo aqui para quem chegou depois, tá? Saber quais serão os alimentos que irão acelerar a sua queima de gordura, quais são os alimentos sabotadores e os alimentos aceleradores, né? Isso ajuda demais. Segunda dica, segundo passo, depois de saber quais os alimentos que potencializam sua cetose e seu emagrecimento, qual é o segundo passo? Preparar o campo de batalha. Tirar aqueles alimentos, tentação do seu campo de visão e deixar só os alimentos que vão acelerar a sua perda de peso. Terceiro passo, aprender a montar suas próprias refeições. Isso ajuda demais, focar mais em proteínas e gorduras boas e, como complemento, vegetais e legumes. Quarto passo, incluir o jejum intermitente. Ele vai vir de forma natural, mas quando você começar a fazer de 16, 18 horas, você vai ter mais vantagens aí na sua queima de gordura. E o quinto passo é acelerar a cetose com exercícios físicos, musculação, caminhada, aeróbicos, tudo isso vai ajudar você a queimar mais gordura e transformar o seu corpo mais rápido em uma máquina de queimar gordura, certo? Então, essas foram as dicas, e tem a dica bônus, que é ter um mentor, pode ser eu, ou pode ser outra pessoa, mas se vocês quiserem eu vou estar totalmente disponível para ajudar vocês, viu? No método MQG 45, a gente tem 45 dias para vocês seguirem a dieta sem erros, com o máximo aí de explicação e de ajuda de pegar na mão de vocês e levar vocês até o resultado, certo? Pessoal, este foi mais um Café com Bacon. Eu sou o Carlos Magno e a gente se vê no próximo episódio. Se você quer continuar vendo conteúdos como este, é só seguir a gente no Instagram, no Facebook e ativar o sininho aí no YouTube, tá? A gente volta na segunda-feira, às 6 horas. Vão ter live também semana que vem, todos os dias, com muito conteúdo aí para vocês botarem o seu corpo para queimar muita gordura e transformar ele numa máquina de queimar gordura sem passar fome, comendo comida de verdade e perder aí até 12 quilos em 45 dias, certo? Vamos com tudo e aguardo vocês na segunda. Um abraço e até mais. Muito obrigado por estarem aqui, viu?